Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Max Blumenthal está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Max. Bom te ver, Nima. Desculpe por te fazer esperar. Por favor, clique no botão de curtir e siga o Max em seu site, thegrayzone.com. Você também pode segui-lo em seu canal no YouTube, com o mesmo nome, The Gray Zone. Meu amigo colocou o link para o site aqui na seção de comentários. Você pode clicar nele e ir direto para lá. Uma das razões pelas quais estamos atrasados hoje é que o Max estava terminando seu novo artigo, seu novo texto sobre o que vem acontecendo no Irã, sobre o uso do Starlink durante os protestos e os distúrbios que se seguiram. Max, o que há de novo? O que você descobriu? Deixe-me abrir o artigo que você acabou de publicar. Aqui está o título. Líder da NED é interrompido no Congresso após se gabar de ter enviado 200 Starlinks ao Irã em meio à violência. Deploying 200 Starlinks to Iran amid violence. Bem, como seus telespectadores provavelmente sabem, o Irã foi palco de 2 dias de distúrbios mortais entre 8 e 9 de junho, que, segundo números oficiais do governo iraniano, deixaram mais de 3.000 mortos. É muita gente. O número de mortos está sendo claramente exagerado pela mídia dos Estados Unidos e do Ocidente. E logo veremos o porquê. Quero dizer, já dá para ver o motivo. Soube-se hoje, em uma audiência do Comitê de Supervisão da Câmara do Congresso dos Estados Unidos, que uma organização chamada National Endowment for Democracy, financiada pelo governo dos Estados Unidos e criada para promover mudanças de regime ao redor do mundo, patrocinando os chamados grupos da sociedade civil, meios de comunicação, ativistas, treinando jornalistas e financiando partidos políticos, agora identificou o Irã como seu principal alvo. Has now identified Iran as its top target, and its president today was asked about an apparently. E o presidente dela foi questionado hoje pelo principal membro democrata do Comitê de Supervisão da Câmara sobre um aparente programa secreto do Departamento de Estado para contrabandear Starlink para o Irã. Ele declarou que o National Endowment for Democracy já havia implantado 200 terminais Starlink lá. Em seguida, foi prontamente interrompido pelo presidente do comitê porque havia falado demais. Nós descobrimos isso no The Gray Zone. Temos o vídeo disponível. O presidente do National Endowment for Democracy é Damon Wilson. Há notícias sobre o endowment, conhecido como NET, e subversivas ao redor do mundo. E agora sabemos o quão profundamente eles estavam envolvidos nesses tumultos. Wilson também assumiu o crédito pelas contagens de mortos e disse que estão trabalhando com seus parceiros, que têm redes dentro do Irã, para basicamente aumentar o número oficial de mortes para algo entre 17.000 e 30.000. Enquanto isso, a grande mídia ocidental está se baseando em fontes monarquistas próximas a Reza Pahlavi para elevar o número para 36.000, sem qualquer verificação. Então agora podemos meio que ver como a coisa realmente funciona. E estamos vendo isso não apenas a portas fechadas, mas em um comitê do Congresso, onde o presidente dessa organização de mudança de regime, o braço de mudança de regime do governo dos Estados Unidos, aparentemente falou demais. Sim, deixe-me mostrar o trecho que você acabou de mencionar e reproduzi-lo para o nosso público. Acredito, senhor presidente, que acabamos de receber uma notificação hoje de que o Departamento de Estado está, na verdade, financiando um novo programa, algo relacionado ao Starlink. É assim que se chama? Sim? Pode explicar isso? Eu não gostaria de falar em nome do Departamento de Estado, mas o que posso compartilhar é que temos investido há anos em ferramentas de comunicação que permitem o envio de informações para o Irã, mesmo quando a conectividade com a internet é bloqueada. Especificamente, começamos a apoiar o envio e a operação de cerca de 200 terminais Starlink desde o início. Certo, sabe de uma coisa? Vou te interromper. É melhor a gente não falar sobre isso. Tá bom.
Yeah, it's you know, in those Sim. days, I was, Sabe, naquela época, eu estava no Irã, Max. Como você mencionou, os 2 primeiros dias foram tão calmos. As pessoas estavam protestando, queriam demonstrar algum tipo de objeção à situação econômica. Afinal, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que haviam tentado fazer de tudo para derrubar a moeda iraniana, e esse foi o resultado. Os protestos foram consequência do que eles haviam feito nos Estados Unidos. E então você vê os protestos se transformando em tumultos. Foi algo muito estranho para mim, porque naquele momento específico, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, tentou conversar com economistas e com as elites do bazar, o mercado local. E de repente, algo aconteceu nas ruas e tudo mudou. A natureza dos protestos se transformou em tumultos e eles começaram a incendiar tudo. Foi muito estranho para mim presenciar isso. That was so strange for me to witness. Yeah, and that's when the pressure. Sim, e foi aí que a pressão sobre Trump para fazer algo realmente começou. Foi no dia 14 de janeiro, talvez no dia 12 ou 14, logo após o apagão da internet, que curiosamente interrompeu os distúrbios violentos e o desligamento do Starlink, que os manifestantes aparentemente estavam usando para coordenar a agitação. Donald Trump ficou sob toda essa pressão para agir, ou pelo menos dizer algo, mas os recursos militares dos Estados Unidos não estavam posicionados. Ele tinha acabado de sequestrar Maduro, e o grupo de batalha do porta-aviões USS Gerald Ford ainda estava no Caribe. O grupo de batalha do porta-aviões Abraham Lincoln não estava posicionado. Mas então Trump declarou: a ajuda está a caminho. E isso alimentou a crença entre a oposição iraniana de que os Estados Unidos iriam intervir. Isso prendeu Donald Trump. A partir desse momento, ele teve que autorizar 2 grupos de batalha de porta-aviões a se posicionarem. Depois, ele retomou aquelas negociações, que levaram à guerra em junho, e começou a jogar o jogo de Israel, basicamente tornando-se um fantoche de Benjamin Netanyahu. Então essa foi a utilidade, esse foi o propósito daqueles tumultos de mudança de regime. E agora podemos ver como uma entidade do governo dos Estados Unidos, o National Endowment for Democracy, meio que preparou o terreno para a agitação e a insurreição no Irã. Também houve a avaliação que citamos no The Gray Zone, feita pela Stratfor, conhecida na época como a CIA privada, que foi muito precisa ao se referir aos distúrbios como uma ponte para uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. Eles disseram que esses distúrbios não levariam a uma mudança de regime, mas poderiam levar a uma guerra de mudança de regime. E esse é basicamente o propósito deles. No entanto, se houver uma guerra de mudança de regime, todos os protestos acabarão. Mas eles já haviam basicamente terminado por causa do apagão da internet. Então é aí que estamos agora nos Estados Unidos. Aqui em Washington, Trump está se preparando para seu discurso sobre o Estado da União, e ele vai falar sobre o Irã. As Olimpíadas de Inverno acabaram de terminar. Não dava para fazer a guerra durante as Olimpíadas. Todos os recursos militares que os Estados Unidos conseguem reunir parecem estar posicionados. Talvez não sejam suficientes, mas é o que os Estados Unidos têm. E Israel está preparando seu próprio plano de ataque em coordenação com os Estados Unidos. Então, realmente chegamos a um ponto de inflexão. A única outra data desta semana que considero relevante, ou evento, são as negociações na quinta-feira, acredito, em Genebra. E é aí que Trump, Witkoff e Kushner estão dizendo aos iranianos que se vocês não se renderem essencialmente, nas próprias palavras de Witkoff, se vocês não se renderem, então nós os atacaremos. Sim. Então, Witkoff disse algo sobre o programa nuclear do Irã, o que me soa muito familiar, como o que temos ouvido há muitos anos de Benjamin Netanyahu. Aqui está o que Witkoff disse. Dizem que é tudo sobre o programa civil deles, mas eles têm enriquecido muito além do nível necessário para uso nuclear civil, até 60%. Provavelmente estão há uma semana de ter material de qualidade industrial para a fabricação de bombas. E isso é realmente perigoso.
Então eu não posso permitir isso. Eles precisam manter esse compromisso até provarem para nós que, sabe, são capazes. Então, se a situação é tão grave, é preciso negociar. É preciso conversar, em vez de enviar um monte de armas para a região para fazer pressão. Parece que na cabeça do governo Trump, o governo iraniano e o povo iraniano de alguma forma capitulariam como terroristas. Mas isso não vai acontecer, Max. Essas pessoas não têm ideia do que está acontecendo no Irã, ou de quão preparados os iranianos estão para qualquer coisa. Eles estão preparados para negociar. Estão preparados para a guerra se os Estados Unidos decidirem atacá-los. E afinal, estão falando sobre quinta-feira, como você mencionou. Não sei qual será o resultado na quinta-feira, porque não é muito promissor quando se enviam tantas armas para a região. Então, qual é a sua avaliação da situação atual? Está tão frágil. Acho que até mesmo uma operação de bandeira falsa poderia provocar uma nova guerra no Oriente Médio. Qual é a sua visão sobre isso? Foi relatado hoje que Jared Kushner e Steve Witkoff vão decidir se deve haver guerra, com base na avaliação que fizerem das negociações e de se elas podem prosseguir. Então, temos dois adeptos do movimento sionista que estão profundamente envolvidos no projeto do sionismo. Jared Kushner, muito mais do que Steve Witkoff. Mas a família de Witkoff está integrada a essa rede de interesses empresariais e elites pró-sionistas. Mas Jared Kushner, quando menino, seus pais recebiam Benjamin Netanyahu em casa. Ele tinha que sair da própria cama para que Netanyahu pudesse dormir lá. Ele estava praticamente na cama com Netanyahu. E é essa pessoa que ficou encarregada de tomar essa decisão. Jared Kushner não ocupa nenhum cargo no governo dos Estados Unidos. Nem mesmo os apoiadores de Trump, ou aqueles do círculo mais próximo de Trump, sabiam que Jared Kushner teria um papel nesta administração. E ele surge do nada. E agora cabe a ele tomar o que eu acho que será uma das decisões mais decisivas de nossas vidas, e certamente do governo Trump. Será que ele vai decidir que Trump vai amarelar, como os opositores de Trump dizem, significando que ele sempre recua, e que vai retirar todos esses recursos militares e decepcionar Netanyahu? Porque Netanyahu provavelmente nunca mais conseguirá reunir tantos recursos militares dos Estados Unidos, e esse nível de postura de força em torno do Irã, talvez pelo resto da vida, com um presidente no cargo que controla as duas câmaras do Congresso por meio de seu partido, e que é essencialmente um veículo de influência israelense, através de doações, centenas de milhões de dólares de Miriam Adelson, Paul Singer e outros bilionários sionistas alinhados ao MAGA. Zionist, MAGA-oriented billionaires. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Esta é uma oportunidade única na vida para Netanyahu. E se Trump recuar, se Trump encontrar uma saída, o que na verdade seria a coisa certa a fazer, não apenas politicamente ou diplomaticamente, mas também militarmente para os Estados Unidos. Se ele não fizer isso, os israelenses ficarão furiosos. E como você mencionou, eles poderiam recorrer a algumas operações secretas, uma bandeira falsa. Eles também poderiam simplesmente atacar o Irã diretamente, como fizeram em junho. E esse é o outro problema com essas negociações, deixando de lado o profundo investimento ideológico que a equipe de negociação dos Estados Unidos tem no projeto do sionismo. Israel é simplesmente uma carta fora do baralho. E Israel agora reconhece, corretamente, como vem sendo divulgado na mídia israelense, que o Irã está alcançando paridade militar com suas próprias forças armadas. Israel recebeu todos os equipamentos e todo o investimento em alta tecnologia possíveis do império mais poderoso da história humana, junto com uma ponte aérea de fato de JDAMs, bombas de alto poder, F-35s, F-18s e F-15s. Eles têm a força aérea mais poderosa depois dos Estados Unidos, uma das mais poderosas do mundo. E ainda assim, foram obrigados a reconhecer, após a Guerra de 12 Dias, que o Irã, por meio de seu programa de mísseis balísticos, é capaz de enfrentá-los em pé de igualdade e forçá-los a exigir um cessar-fogo.
E desde essa guerra, o Irã não apenas reabasteceu seu estoque de mísseis balísticos, como o superou, produzindo mais sistemas móveis de lançamento de mísseis, além de mais bases militares subterrâneas de fato para seus mísseis balísticos, seus milhares de drones e suas minas navais. E o Irã também possui minas marítimas semelhantes a drones que podem realmente se mover para evitar sistemas de varredura de minas. Suas forças armadas, que são em grande parte desenvolvidas de forma autônoma, mas que agora recebem novo apoio, em grande parte desconhecido para mim, da Rússia e da China, estão mais fortes do que nunca. Portanto, aqueles que disseram que o Irã está em seu ponto mais fraco, e eu até vi alguns analistas que considero confiáveis afirmarem isso, estão enganados. Os israelenses entendem isso. Eu compartilhei no Twitter um artigo do jornal mais lido de Israel, o Yediot Aharonot, relatando que autoridades israelenses estão informando e pressionando com urgência seus colegas militares dos Estados Unidos a atacar o Irã, pois estão muito preocupadas com a natureza do programa de mísseis balísticos iraniano. Esses distúrbios, que foram desencadeados em parte pelo ataque econômico dos Estados Unidos ao Irã por meio de sanções, criaram a percepção de que o Irã está fraco, de que o país está em apuros internamente. Mas os israelenses entendem que, militarmente, o Irã está se tornando forte demais. E é por isso que acredito que, mesmo que haja negociações bem-sucedidas agora, isso apenas adiará o inevitável. Enquanto existir esse projeto de uma grande Israel na região, a guerra com o Irã será, em última instância, inevitável. A pressão sobre qualquer Estados Unidos, o peso puro e simples disso, especialmente sobre um republicano como Trump, será quase impossível de resistir quando se tratar de atacar. Vimos que o Pentágono finalmente está falando sobre como uma guerra com o Irã levaria tempo, que seria prolongada. Não será uma guerra rápida, nem um ataque rápido. E as enormes baixas que essa guerra poderia causar aos Estados Unidos estão sendo discutidas. O chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, chegou a alertar o próprio Donald Trump. Então, considerando isso, qual seria o principal objetivo? E, na sua opinião, quando se trata do governo Trump, como você vê a combina de forças? De um lado, vemos o General Kane dizendo que se essa guerra começar, será uma guerra contínua. Uma nova guerra no Oriente Médio, que pode durar anos. Por outro lado, há pessoas como Lindsey Graham, aqueles que são majoritariamente a favor da guerra, e querem provocar um novo conflito no Oriente Médio em favor de Israel, usando os Estados Unidos como intermediário contra o Irã. Como você vê a combinação dessas forças dentro do governo Trump? Bem, vamos começar com Lindsey Graham. Ele é outro veículo de influência israelense. Dá para ver isso claramente. Ele já fez 2 viagens a Tel Aviv só neste ano, e enquanto ele faz suas viagens a Tel Aviv, Netanyahu faz as dele a Washington. Eles trocam de lugar. É como um jogo de conchas, um jogo de 3 cartas, em que você não consegue dizer quem é o israelense e quem é o americano. Mas ao trocarem de lugar, eles criam esse coro que Trump ouve. Do que eles devem atacar Genin. Netanyahu reúne todos os seus aliados em Washington, fornecendo a Trump e sua equipe todo tipo de informação, exagerando os poderes discutidos por milhões de dados. Steve Witkoff declarou esta semana que o Irã está a 1 semana de ter uma bomba nuclear. Isso, obviamente, vem dos israelenses. Enquanto falamos agora, às 3 horas, Marco Rubio, o diretor do Conselho de Segurança Nacional, e o secretário de Estado convocaram uma reunião sobre o Irã. E o diretor da CIA, John Ratcliffe, também está lá. Há ainda uma outra figura ao estilo de Lindsey Graham, que, como escrevi no ano passado, é conhecida dentro do governo como o estenógrafo do Mossad, porque ele simplesmente recebe os informes do Mossad e os repassa diretamente ao presidente. Susie Wiles é a chefe de gabinete que garantirá que não haja dissidentes nessas reuniões.
Tucker Carlson, Tucker Carlson, que recém-saído de uma entrevista de 2 horas em Jerusalém, na qual desmontou o embaixador dos Estados Unidos em Israel, ou talvez o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Mike Huckabee, apareceu na Casa Branca. E quero dizer, qualquer um poderia adivinhar por que Tucker estava lá. Ele não foi lá para comer Burger King com Donald Trump. Ele foi para pressionar Trump contra uma guerra com o Irã, para alertar sobre as consequências e para ocupar o lugar de Charlie Kirk, o falecido líder da Tepusa, que no ano passado tentou alertar Trump e foi repreendido pelo próprio presidente de forma muito irritada por alertar sobre uma guerra com o Irã. Acho que fui o primeiro jornalista a revelar isso. Então, há forças em disputa, mas são forças políticas. Pete Hegseth, ele é o secretário da guerra, o que antes era conhecido como secretário de defesa. Na verdade, eu gosto desse novo título. Ele é mais honesto sobre o que o Pentágono realmente é. Hegseth fará o que quer que essas forças mandem. Ele só quer manter o cargo. Recentemente, ele estava treinando com alguns cadetes militares, levantando o que pareciam ser pesos falsos, dizendo que estava levantando 160 quilos. Não sei se ele está em um ciclo de esteroides ou se os pesos eram falsos, mas isso não importa muito. Esse tipo de espetáculo mostra que Pete Hegseth não é uma pessoa séria e que as pessoas sérias estão na ala de aquisição do Pentágono, aquelas que precisam descobrir quantos recursos militares estão disponíveis e, especialmente, quanta capacidade de ataque à distância os Estados realmente podem reunir e por quanto tempo contra um exército como o do Irã. As pessoas sérias no Pentágono estão na DIA, a Agência de Inteligência de Defesa, a inteligência militar, aquelas que determinam qual é a capacidade do Irã, sua própria capacidade de dissuasão, sua habilidade de resistir a ataques e assim por diante. Elas não estão no topo, no nível político. E então você tem a alta cúpula do Pentágono. São os generais, incluindo Dan Kane, que tiveram de lidar com a DIA e com o setor de aquisições e conhecem os números. Eles são meio que os caras dos números agora. Quero dizer, o Kane, pelo que entendo, também é mais ideologicamente alinhado ao MAGA do que o Mark Milley ou outros chefes anteriores do CENTCOM. Mas ele está olhando para os fatos frios e duros. Ele está reconhecendo que essa guerra talvez não seja vencível com algum ataque relâmpago ao Irã, que pode se arrastar por semanas ou meses sem sequer alcançar uma mudança de regime, matando possivelmente dezenas de milhares de pessoas, causando uma crise econômica global e talvez desestabilizando as ditaduras familiares nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Mas, para ele, a questão é se isso é ou não vencível do ponto de vista militar. Não acho que ele esteja sequer considerando questões políticas ou morais. É apenas sobre se eles conseguem fazer o trabalho e o que o Irã pode fazer em resposta. E ele vazou, ou alguém próximo a ele vazou, para 3 grandes veículos de comunicação nos Estados Unidos, que o Pentágono e o Estado-Maior Conjunto estão essencialmente preocupados, se não totalmente contrários, ao lançamento dessa guerra. Portanto, para Trump fazê-lo, seria apenas mais uma confirmação de que esta é uma guerra por Israel, pelos elementos ideológicos que capturaram a Casa Branca e não representam o público americano, que se opõe a essa guerra em grande número. Cerca de 70% do público dos Estados Unidos é contra. Acho que 95% dos democratas registrados se opõem. Isso nem mesmo representa os militares americanos, que agora expressaram sua oposição. Representa essa facção de fanáticos ideológicos que são adeptos do projeto da Grande Israel e da filosofia fundamentalmente desestabilizadora do sionismo. Na verdade, Tucker Carlson mencionou isso em sua entrevista com Mike Huckabee. Ele disse que a maioria dos americanos não quer uma guerra com o Irã. E a resposta de Mike Huckabee foi meio surpreendente. Ele disse que não é tão importante para o presidente dos Estados Unidos levar isso em consideração. Qual é o processo aqui?
Eles realmente não estão levando em conta a situação dentro da própria sociedade? Eles realmente não se preocupam com isso? Ou podem simplesmente instituir em nome de Israel? Or they can sacrifice everything for the sake of Israel. I mean, if Donald Trump is and the US military. Quer dizer, se Donald Trump e as Forças Armadas dos Estados Unidos, junto com Israel, conseguissem atacar o Irã e obter resultados parecidos com o que tentaram na Venezuela, eles calariam todos os críticos, e isso certamente aumentaria suas chances em 2028. E Ben Shapiro declararia vitória sobre Charlie Kirk e Tucker Carlson, e pronto. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Simplesmente não consigo imaginar que tudo corra tão bem assim. Aliás, os Estados Unidos não conseguiram uma mudança de regime na Venezuela. Foi basicamente uma operação das forças especiais para extrair ou sequestrar uma figura e sua esposa. Será que eles conseguiriam fazer algo assim dentro do Irã? Could they even achieve that inside Iran? I don't know. But achieving regime change. Eu não sei. Mas alcançar uma mudança de regime, acho que até a pessoa média nos Estados Unidos tem alguma noção da resiliência da República Islâmica e entende que ela não pode simplesmente ser removida com ondas de Jaw Dams em 72 horas. Vai ser um conflito sangrento e pode custar a vida de muitos militares americanos, incluindo membros da tripulação do USS Gerald R. Ford, que precisou atracar ontem na ilha de Creta apenas para que pudessem aliviar-se, já que o sistema de esgoto havia entupido completamente e estava transbordando. Então, politicamente, Trump está andando na corda bamba. Politically, Trump is walking on a knife's edge. There would be nothing more disastrous for Trump than losing. Nada seria mais desastroso para Trump do que perder várias centenas de militares americanos ou provocar uma crise econômica por causa de uma guerra que cada vez mais americanos entendem que seria travada em nome de Israel. Eu não sei o que ele está pensando. Não parece que ele esteja pensando muito. Como mencionei no início da nossa discussão, Trump se colocou numa armadilha quando, acho que foi em 12 de janeiro, ele disse: "A ajuda está a caminho", e contou aos iranianos que faria algo. Depois disso, veio a ponte aérea, todos os recursos militares, a maior parte da Força Aérea dos Estados Unidos e mais de um terço dos recursos navais americanos. Então ele está preso. E quem o prendeu? Quem está fazendo essa armadilha? And who's trapping him? Who's doing the trapping? Figures like Marco Rubio, who have the ability to. Figuras como Marco Rubio, que têm a capacidade de mobilizar esses recursos como presidente ou diretor do Conselho de Segurança Nacional. Figuras cujas carreiras foram impulsionadas por oligarcas sionistas como Paul Singer. Há outro fator aqui que considero mais psicológico. Tento evitar isso. Procuro focar mais em fatores materiais, como doações pró-Israel ou o complexo militar industrial. Mas acho que a personalidade sempre é um fator em tudo que Trump faz. E Trump tem sido alvo de muitas tentativas de assassinato. Uma delas realmente aconteceu há 2 dias, aparentemente, quando alguém que estava listado como pessoa desaparecida simplesmente apareceu em Mar-a-Lago, a propriedade de Trump em West Palm Beach, com uma espingarda e um galão de gasolina e foi baleado pelo serviço secreto. Lembramos de quando Trump era candidato. Houve 2 tentativas de assassinato, incluindo uma que errou seu crânio por apenas alguns milímetros. E sabe, há entre a base MAGA uma sensação de que essas investigações de assassinato foram abafadas pelo FBI de Trump após falhas massivas de segurança por parte do serviço secreto. Também há um sentimento dentro da família Trump. E eu sei disso. É o que eles acreditam. Não estou dizendo que é o que eu acredito. Não sei. Esses casos podem ter sido apenas, sabe, Tyler Robinson, que matou Charlie Kirk, Thomas Crooks, que quase matou Donald Trump em Butler, Pensilvânia, e Ryan Routh, que estava recrutando para o exército ucraniano na Ucrânia e depois apareceu em Mar-a-Lago, esperando do lado de fora com um rifle de precisão antes de ser preso. Essas pessoas podem muito bem ter sido apenas lunáticos agindo sozinhos. É um pouco estranho que continuem indo atrás do Trump, mas a crença dentro da família Trump é de que estão sendo alvo de eles. Você os ouve dizer, por exemplo, tentaram matar Eric Trump, o filho de Donald Trump.
Ele disse: tentaram impugnar meu presidente, meu pai. Fizeram uma guerra jurídica contra meu pai. Inventaram uma farsa russa contra meu pai. E agora estão tentando matá-lo com esses planos de assassinato. Ele realmente disse isso em uma entrevista à CNN no ano passado. Então, quem são eles? Quem a família Trump vê como eles? Eles claramente acreditam que existe um eles tentando matá-los, e que esse eles é muito poderoso. E a partir disso, posso deduzir que Trump está preocupado que, se não seguir o programa, o que ele vem seguindo cada vez mais, traindo tantas de suas promessas de campanha, inclusive em questões de guerra e paz, ele ficará em maior risco. E sua equipe secreta não é profissional. And that his security team cannot protect him. His family absolutely believes that the security team. A família dele acredita absolutamente que a equipe de segurança responsável por tantas falhas, especialmente em Butler, Pensilvânia, não é capaz de protegê-lo. E ver o que aconteceu com Charlie Kirk deve ter assustado Donald Trump. E quando isso aconteceu com Charlie Kirk? No momento em que Charlie Kirk estava se afastando da linha pró-Israel, perdendo doações multimilionárias para Tepusa e pressionando o presidente contra uma guerra com o Irã. Tenho provas de que Israel foi responsável pela morte de Charlie Kirk? Não. Mas esse não é o ponto dos comentários que estou fazendo aqui. Tudo o que estou tentando fazer é entrar na cabeça de Donald Trump. E eu sei com certeza que a família dele acredita que está sendo alvo de forças poderosas. Recentemente, Tom Barak, o enviado dos Estados Unidos à Turquia, disse que Israel precisa revisar sua estratégia na região, porque os Estados Unidos não podem lutar todas as guerras em nome de Israel. Existem mais de 1 bilhão, talvez 2 bilhões de muçulmanos, e não podemos lutar contra todos em favor de Israel. Durante a entrevista que Tucker Carlson fez com Mike Huckabee, surgiu esse argumento de que Grande Israel significa que todo o Oriente Médio faz parte de Israel. É algo muito estranho, porque até quando os Estados Unidos querem continuar travando essas guerras intermináveis no Oriente Médio, isso é uma receita para o desastre. E considerando o que está acontecendo com a economia dos Estados Unidos, a competição entre os Estados Unidos e a China, entre o Oriente e o Ocidente, deixe-me mostrar a parte em que Mike Huckabee apresenta sua ideia sobre o Grande Israel. Que Deus deu esta terra a este povo. E, portanto, é totalmente justo que eu pergunte, com respeito, de que terra você está falando? Porque acabei de ler Gênesis 15, como já fiz muitas vezes, e lá diz, creio eu, que essa terra vai do Nilo ao Eufrates, o que é, mais uma vez, basicamente todo o Oriente Médio. Então, Deus deu essa terra ao seu povo, os judeus, ou não deu? Você está dizendo que deu. O que isso significa? Israel tem direito a essa terra? Dizendo que você está recorrendo ao Gênesis, está dizendo que esse é o título de propriedade original. Seria aceitável se eles tomassem tudo. Isso teve muitas repercussões entre os Estados Árabes do Golfo Pérsico. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, os Estados Árabes, que são essencialmente vassalos ou têm sido vassalos, e dos quais se esperava que normalizassem relações com Israel, agora estão percebendo, graças à intervenção de Tucker e aos comentários reveladores de Mike Huckabee, que na verdade são apenas uma explicação simples da ideologia sionista cristã, não teologia, ideologia, de que Israel tem o direito de controlar todo o seu território. Essencialmente, em qualquer lugar onde os hebreus andaram na Bíblia, onde existam locais sagrados judaicos, segundo a ideologia de Huckabee, é onde pode e deve existir a Grande Israel. Mas isso é algo que o Irã entendeu, e entendeu há décadas, que existe um projeto de Grande Israel, que Israel não é uma nação que algum dia estabelecerá fronteiras. E embora talvez não busque necessariamente controlar todo o território entre o Nilo e o Eufrates, o Grande Israel buscará controlar todos os governos e todas as pessoas por meio de alguma forma de força.
O Irã também entendeu que Israel usará procuradores ou forças, como grupos extremistas sunitas, para desestabilizar a região a fim de alcançar o controle. É por isso que Qasem Soleimani enviou a Guarda Revolucionária Islâmica para derrotar o ISIS no Iraque e na Síria. Não se tratava apenas do ISIS. Sua mensagem era: se não lutarmos contra eles na nossa periferia, estaremos lutando contra eles dentro do nosso país. É assim que Israel alcança seu objetivo de mudança de regime. Israel achieves its goal of regime change. Yes, Iranians will see their country fragmented. Sim, os iranianos verão seu país fragmentado. Ele não será mais o mesmo país que era. Haverá guerra civil e haverá infiltração desses elementos violentos, o mesmo que o Líbano tem vivido de 1982, quando Israel o invadiu. E eles continuam matando cidadãos libaneses neste exato momento. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, expressou isso em uma mensagem dirigida justamente àqueles estados árabes, as nações sunitas. No recente Fórum de Doha, ele falou por 10 minutos e explicou claramente o que o Grande Israel significa para a região, que é um projeto de hegemonia total de Israel, uma nação basicamente minúscula, sem fronteiras definidas, controlada por cerca de 7 milhões de judeus israelenses, que se impõem sobre uma região com centenas de milhões de pessoas por pura força e brutalidade. Eu acho que esses outros estados estão começando a entender esse princípio. Mas o que eles têm como forma de pressão, além de declarações fortemente redigidas, como a notável liderada pela Arábia Saudita contra o conceito de Grande Israel, articulado de forma mais grosseira por Mike Huckabee. É isso que a região está enfrentando agora. E de muitas maneiras, é isso que grande parte do mundo está enfrentando, o conceito de Grande Israel. Ele não tem fronteiras. Sabemos onde começa, mas não sabemos onde termina. E parece que a coisa que ele entende é a força. Tenho que ir agora, a menos que você veja uma pergunta rápida. Sim, mas só para encerrar. Max, muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Thanks a lot, Nima. Muito obrigado, Nima. Ótimo te ver como sempre.